Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Sanear, o podcast da ABS RJ. Mais uma vez com o nosso ilustre entrevistado aqui. Quando eu digo mais uma vez, é a vez porque nós queríamos fazer de outras vezes. E já houve alguns convites e sempre com a dificuldade do Dr. Arley aqui estar conosco, pelas suas atividades, pelo seu labor diário, que é sempre imenso, né? Muito grande, muitos compromissos, mas hoje estamos tendo a possibilidade de ter você aqui. Obrigado pela presença, é muito bom para a gente ter aqui pessoas como você que desempenham papéis fundamentais nas carreiras, né? No teu caso especial, como presidente do Conselho Regional de Química, Seção Rio de Janeiro, que vai poder falar não só para os químicos, mas também para todos os profissionais que nós temos aqui associados à ABS, e não só os associados, porque o nosso Pod Sanear hoje já está transcendendo os limites dos associados, já está começando, a gente está começando a ter retorno, estava até dizendo isso ainda há pouco, começando a ter retorno da sociedade. Isso é muito legal, muito bom. Então você vai ter a oportunidade hoje de falar para o nosso associado. Espero que você traga bastantes informações com essa carreira, que você tem essa carreira bonita aí como engenheiro químico, com todas essas formações, especializações que você tem. Então, olha, eu queria te dar as boas-vindas, te dizer que é muito importante ter você aqui e que você fale um pouco para a gente de como é que você veio trazendo aí na bagagem essa formação, como é que foi isso e como é que você virou presidente do conselho, para que a turma te conheça um pouquinho. Perfeito. Primeiro, te agradecer muito, Renato, agradecer por estar aqui, cumprimentar você e seu público. Tive a felicidade de estar na sua posse recente, agora para mais um Foi um mandato. prazer. E a gente pôde conversar muito lá com o pessoal e a gente entende que o CRQ e a ABS tem tudo a ver. Então, tem uma parceria que pode ser mutuamente benéfica cada vez mais. Então, te agradeço realmente por estar aqui. Agradeço aí ao seu público por esse momento de estar junto. E pretendo realmente, nesse dia de hoje, trazer algumas informações de como é o CRQ, de projetos que podem, inclusive, incluir seu público. E aproveito para te parabenizar por esse momento. Eu acho que, mais do que nunca, a gente vive uma época de informações que a gente não sabe quais a gente pode confiar. Então, ter canais como esse, ter momentos assim, que são momentos de troca técnica, né, eu acho que traz informação, que é a informação que o público hoje, em geral, precisa. Eu, recentemente, olha que a gente, enfim, tem talvez uma informação interessante em relação a determinada situação. Muitas vezes eu recebo notícias e aquela notícia eu fico sem saber, é verdade? Não é verdade? Não sei. Então, mais do que nunca, ter programas como esse, ter momentos assim, eu acho que são importantíssimos, não só para um público específico, mas para a sociedade como um todo. Como você falou, eu estou hoje como presidente do CRQ e a nossa principal missão é a proteção da sociedade. Os conselhos profissionais estão aí para isso. Parecem os registrados que estão aí só para, de alguma forma, regular a profissão. Em última análise mas é exatamente esse papel de regular a determinadas profissões que protegem a sociedade. Vocês imaginam o que seria, por exemplo, para tirar um pouco da química ou da engenharia, o que seria a sociedade com médicos que às vezes nem são médicos e como é que não é? Então, realmente, o Conselho de Medicina precisa existir para poder garantir à sociedade essa proteção. Então, começar parabenizando e te agradecendo pelo convite. Obrigado a você. Em relação à questão do CRQ, né, eu, na verdade, sou, como você falou, engenheiro químico, antes até técnico em química, e depois eu fui me especializando, inclusive em áreas relacionadas ao saneamento. Né? A gente estava conversando de colegas aí de profissão, colegas que são comuns a essa formação. Eu estou no CRQ há muito tempo, então como eu era técnico em química, então desde a minha formação de técnico eu já tinha a representação naquela época como técnico e logo a seguir como engenheiro químico. Então eu estou no CRQ há 30 anos, então como conselheiro titular de uma categoria, depois de outra, participando de algumas diretorias. E eu costumo dizer que eu evitei a presidência do CRQ durante muito tempo. Tive na diretoria, tentei ajudar, mas a presidência, você sabe, né, a gente está
num local executivo, eu, pelo menos, me cobro muito. Então, eu tinha ali outras questões pessoais e profissionais que não me deixavam. Ou não eram, enfim, prioridade, naquele momento não era prioridade, até que virou e até que esse grupo político que a gente pertence pediu e a gente então aceitou. Então, depois desse tempo, a gente conseguiu entender que era a hora e a gente está lá no CRQ há 2 anos, mais ou menos, na presidência. E a gente tem feito muitos projetos que eu quero poder, a seu tempo, conversar com seus associados sobre esses projetos novos. Legal, e vamos conversar sim. A gente sabe que você tem lá os projetos de capacitação, tem uma série de coisas interessantes e que, naquilo que traz uma relação diretamente com a área de saneamento, para nós é ótimo. Você fica à vontade para começar a trazer essas informações, que é isso que interessa, né? Essa nossa parceria é muito importante, principalmente quando a gente esclarece, como você bem disse, quando a gente esclarece aos nossos associados, aos nossos profissionais, porque nem sempre eles têm a informação das atividades do Conselho. Muitas vezes, e principalmente os mais novos, né? Reclamam muito que tem que pagar, só tem anuidade, só tem isso, só não tem. Mas ainda não veem aquilo que tem pela frente e o quão importantes os conselhos são em cada um de nós. Então, por favor, fale um pouco aí desses projetos de capacitação e outros projetos que você tem, que sejam importantes aí no Conselho de Química. Tá ótimo. Esse de capacitação especificamente é um que eu tenho um carinho muito grande. Eu sou uma pessoa da área de treinamento há muitos anos, então fazia isso em empresas, fazia isso de forma aberta, né, em treinamentos abertos, e eu sempre entendi que talvez o principal fator de empregabilidade seja a capacitação. E a capacitação não é aquela inicial que te permitiu entrar numa vaga, mas a capacitação continuada que te permite evoluir numa empresa, se atualizar, as coisas estão sempre mudando, então a gente precisa disso. Mais do que isso, a gente vê os colegas que às vezes perdem o emprego e que para entrar numa nova vaga precisam dessa capacitação. Então, apesar de não ser função do conselho profissional, a gente entende como uma obrigação quase que de coleguismo mesmo, de parceria com outros profissionais, com a classe. Como a gente não tem essa proibição, o que a gente tem feito hoje no CRQ? A gente tem aproveitado nossos colegas de várias áreas que doam seu tempo. Entenda, a gente não paga ninguém, então eles doam seu tempo para palestras, para cursos gratuitos. A gente faz esses cursos no auditório do Conselho, mas transmitidos também pela internet. Então são capacitações híbridas, gratuitas, com certificado. Então você imagina, a pessoa não vai gastar nada, nem deslocamento, se ela quiser fazer virtual, e vai receber um certificado de presença ali e vai receber informações, mais do que isso, informações úteis sobre várias áreas. Então, a gente tem uma programação a cada, pelo menos assim, com um horizonte de 4 meses de capacitações. A gente tem pelo menos 3 capacitações por mês. E falei, inclusive, estava falando antes, né, com o pessoal da JPS, né, que é um programa que eu acho que é brilhante. Era o que eu ia tocar agora com você. Você já tocou ótimo. É um programa que eu acho que realmente é brilhante, trazer os jovens, trazer aqueles que estão cheios de energia, de vontade, né? E então eu acho que é incrível. E aí até convidei as suas coordenadoras do programa para que façam parte desse nosso centro de capacitações, fazendo uma palestra. A gente tem palestras ali que às vezes são 1 hora de palestra, mais ou menos, depois com perguntas. A gente faz aqui na Barra e com transmissão. Eu acho que isso pode ser, inclusive, mais uma forma de chamar o pessoal, os jovens profissionais e estudantes da área da química também, para o programa JPS, porque é lidar com saneamento, mas é lidar com sustentabilidade em geral, com o meio ambiente, que é uma missão, uma das principais missões do CRQ também. Eu sou uma pessoa que amo a questão ambiental, entendo a questão ambiental como muito mais do que profissão ou carreira ou qualquer coisa assim, mas como sobrevivência do planeta. Então, acho que a gente tem que se envolver nisso. O Centro de Capacitações regularmente faz palestras ligadas à questão ambiental e a outras questões. Então, eu acho que o programa JPS pode estar ali como um dos temas a serem abordados. Vamos trabalhar nessa parceria sim. As meninas já estão
já estão imbuídas de que realmente essa atividade tem que iniciar logo. Elas vão fazer contato lá com você, já fizeram os primeiros contatos. Acho que isso pode se somar bastante. Eu não sei como é que vocês têm, vamos dizer assim, um paralelo nisso que eu vou dizer agora, mas aí se você tiver essa informação, coloca para a gente, por favor. Hoje, esse programa JPS, ele saiu muito em função dessa informação, que eu já dei algumas vezes aqui. Hoje a gente forma menos 50% de engenheiros a nível nacional do que formava há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Então, se você não trouxer para essa juventude que está aí o que é engenharia, mostrar para eles a importância do saneamento, você não consegue trazer para dentro. Quando eu digo saneamento, é porque a nossa associação é voltada para o saneamento. Você não consegue trazer para dentro da engenharia essa garotada nova. É verdade. A gente precisa de sangue novo, a gente precisa de gente nova. A população aumenta e os engenheiros diminuem. Fica um negócio complicado. Qual é o paralelo que a gente tem na química hoje? Você tem essa posição, mais ou menos, não? Você sente essas dificuldades? Não tenho números hoje nesse sentido para te apresentar, mas eu vejo que há cursos que hoje são oferecidos e que não tem procura. Cursos de engenharia. A gente lá, por exemplo, no CRQ, a gente registra engenheiros químicos, engenheiros de produção, engenheiros ambientais, engenheiros de alimentos, enfim, tem uma gama de cursos de engenharia e a gente vê, mas aí é sentimento, que alguns desses cursos estão murchando realmente. Então, áreas como a área ambiental, e falei de ambiental, a engenharia ambiental ainda é hoje uma coisa que eu acho que, por mais que às vezes mudem governos, e governos não são muito afeitos à questão do meio ambiente, o meio ambiente tem pelo menos uma questão internacional que segura essa coisa. Então, eu acho que a engenharia ambiental e as áreas ligadas ao meio ambiente ainda crescem, mesmo que vagarosamente, mas ainda crescem. Mas as outras engenharias vêm sendo... É um problema sério, Mas vamos continuar com o nosso programa e fazer essa parceria lá para tentar fazer com que isso cresça ao longo do tempo e que a gente possa realmente sedimentar criar aí uma semente para poder germinar nesse processo. Perfeito. Doutor Arley, vamos falar um pouquinho aí do CRQ a nível aí de programas de benefícios, essas disponibilidades que o CRQ oferece para os associados. Eu sei que vocês têm bastante programas, não só de benefícios, mas de fomento também. Isso aí. Dá uma luz para a gente. Tá ótimo. Então, algumas coisas vêm como objetivos nossos desde o início. Um deles foi olhar o associado lá, o registrado nosso, como um profissional que, apesar de ter legalmente obrigação de se registrar para estar exercendo legalmente a profissão, ele quer, de alguma forma, uma contrapartida dos conselhos. Que o conselho realmente os abrace. E é isso que a gente vem fazendo. A gente, inclusive, acabou de mudar para uma casa mais segura e nova, num prédio com estrutura, inclusive para atividades de coworking. Aqui já convido a ABS, quando quiserem fazer ali no nosso prédio, agora aqui fica na Avenida das Américas, enfim, o condomínio Ion. Olha que interessante, a gente foi para um condomínio que tem uma questão química associada. E aí é 1650 o número lá, e a gente tem uma estrutura lá, inclusive de coworking, que a gente está chamando instituições de ensino, estudantes da área, associações, sindicatos que queiram fazer reuniões, queiram usar ali como um espaço de trabalho. Eu visitei lá, a instalação muito boa, sensacional a instalação. Lá com a gente. Parabéns, né? Obrigado. E a ideia, isso foi um projeto importante, grande, a gente não usou R$1 do CRQ, a gente conseguiu buscar em Brasília, no Conselho Federal, esse recurso, mostrando a necessidade que a gente tinha naquela época. E assim como essa casa, que quer ser a casa do profissional da área da química, só um parênteses aqui, eu falo muito da área da química porque a gente assim se refere a vários tipos de categorias, porque são muitas as categorias profissionais ali registradas, mas envolve uma série de outras, inclusive várias da área de engenharia. E aí a gente tem, sim, alguns programas importantes. Um programa deles é o programa de fomento. Então, a gente tem lá uma parte do nosso orçamento ligado a patrocínio efetivo de ações
educacionais, semanas acadêmicas, por exemplo, ou ações de projetos. Agora, por exemplo, a gente tem uma associação chamada ABQ, que é a Associação Brasileira de Química, e a ABQ vai fazer ela faz uma Olimpíada Brasileira de estudantes, né? A Olimpíada Brasileira de Química, que é de estudantes, e a gente então tem lá acabamos de aprovar um fomento, tem um SIMPEC, que é um simpósio de engenharia química, que a gente está aí em processo para aprovar. Então, é uma verba destinada a esse tipo de estímulo à profissão. Um outro projeto que eu acho que é importantíssimo é esse do plano de benefícios que você mencionou. O CRQ hoje tem uma chamada aberta, pública, para que empresas, como, por exemplo, planos de saúde, como, enfim, curso de inglês, há diversos tipos de atividade que o profissional da química pode se beneficiar, e hoje o CRQ se associa com essas entidades para que ela possa, então, divulgar o seu trabalho em troca de benefícios, de descontos para profissionais da química. Então, isso já vem acontecendo há algum tempo, a gente está com a chamada pública, então, outras, inclusive, posso fazer esse convite? Outros CNPJs, outros tipos de empresas que tenham atividades que queiram que seja divulgado para os profissionais da química e, em contrapartida, ofereçam a esses descontos, enfim, benefícios, que procurem o CRQ. O CRQ, você pode procurar o CRQ diretamente pelas redes sociais, @crq3.org.br, ou o próprio site do CRQ. Pode dizer de novo. Pode dizer de novo. crq3.org.br é o site, né? E tem o @CRQ3, que é o Instagram. Além disso, a gente tem outras formas de contato, enfim, em outras redes sociais, procurando o CRQ para ofertar isso. A gente vai mostrar como é que está o edital lá desse programa de benefícios para que a pessoa ofereça e veja qual é a contrapartida. Então, assim, a gente beneficia, Renato, os profissionais da química, simplesmente reunindo uma coisa a outra. O empresário lá que tem o seu negócio e que quer divulgar esse negócio, e o profissional da química que precisa daquilo e, de alguma forma, vai ter um benefício por estar ali com o CRQ como centro dessa integração. Há uma coisa também, se você me permitir, que eu acho que foi uma ideia que essa está em final de construção, está parcialmente feita, mas que também tem a ver com isso. O CRQ tentando se tornar o centro, um hub, vamos chamar assim, de ligação entre o profissional e a empresa no que tem a ver com vagas, oportunidades de emprego. Então, o que hoje o CRQ faz? Ele faz um chamamento às empresas, então, quando tem vagas de emprego, de estágio, procuram o CRQ, a gente divulga isso na nossa página, e o profissional que tem interesse porque está querendo uma recolocação ou porque é o primeiro emprego, aquele profissional pode cadastrar seu currículo, então a empresa vai lá e clica lá, engenheiro químico. E aí ele tem lá o currículo de todos os engenheiros químicos que disponibilizaram seu currículo ali. O profissional, então, vai ao site do conselho porque vai procurar a vaga, e a empresa vai ao site do conselho porque vai procurar o profissional. E assim a gente, de alguma forma, tenta integrar uma coisa a outra. Isso é muito bom, eu acho muito legal. Porque para as empresas eu acho que é importante ter informações básicas sobre o profissional, mas informações básicas essas que são informações dentro da área de especialização do órgão, do conselho do profissional. Sabendo muito que o profissional melhor. É regular, Né? Muito melhor. Que o profissional é competente. Lógico, muito melhor. Com certeza, com certeza. Agora, eu sei que vocês têm também nesses programas de fomento, que é tanto programa que você começa a falar dos programas, eu sei que de repente foge um, foge o outro, mas eu vou te lembrar de um aqui que eu sei que é muito importante, porque estabelece uma relação de parceria para a gente, que é esse de fomento para as atividades estudantis, né? Sim. Onde vocês fazem todo um trabalho que eu acho que é muito legal, dando oportunidade, é muito legal. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. Então, a questão do estudante, a gente hoje tem buscado o estudante dentro da instituição de ensino. Sim. Então, você imagina, a gente tem ido e tem conversado com centros acadêmicos, com grêmios estudantis, para fomentar tanto no ensino médio a pesquisa, a ciência, né? Porque nossa área é uma área científica, então as pessoas entenderem a ciência de forma positiva, então o aluno tem que hoje fazer lá o Enem, né? O antigo vestibular, e às vezes a gente não vê
procura para essas áreas, então a gente tenta de alguma forma, através de palestras e tal, a gente tenta estimular. A gente tem alguns jogos, olha que interessante, a gente tem um jogo chamado Mistura Explosiva. Não sei se é de conhecimento de todos, mas produtos químicos normais de uso doméstico podem incluir um grande risco à sociedade como um todo, se não forem manuseados de forma adequada, se forem misturados e tal. Então, isso já é um programa do sistema CFQ e CRQs. A gente tem um jogo chamado Mistura Explosiva, um jogo mesmo de tabuleiro, sim, em que a pessoa, brincando ali, aprende, né, os cuidados básicos, e isso a gente leva hoje para as escolas, para as universidades, mostrando aos profissionais aquele tipo de coisa de forma lúdica. Então, se é missão do Conselho proteger a sociedade, o estudante começa a entender que como é que ele pode entrar numa área que vai fazer esse bem à sociedade como um todo. Então, uma coisa que a gente está tentando tirar esse estigma, mas você sabe, é que a química, a palavra química, ficou muito ligada a coisa que não é do bem. Então, hoje a gente tem um programa Química do Bem. A ideia nossa é tentar contribuir, quando eu sair ali, quando a gente deixar de estar na gestão, que esse nome, química, não esteja mais vinculado à coisa do mal. Hoje a pessoa vai pegar assim, qual shampoo que você vai... não, eu quero o shampoo que não tem química. Então pareceu que a química é do mal. E não é. O shampoo é química. Tudo que a gente tem aqui agora é feito de química. E é exatamente isso que o Conselho Profissional quer fazer. A química feita por profissionais ou que não são capacitados regularmente para aquilo ali, essa forma, vamos chamar assim, não qualificada de fazer processos químicos é que pode levar a sociedade a grandes incêndios, Outro dia estourou uma indústria química, e aí quando você vai ver, aquela indústria é irregular, aquela indústria não tem responsável técnico, ou seja, você está fazendo a química mal feita, vamos chamar assim, aí pode ser que tenha risco à sociedade. Então, é um pouco isso que a gente tenta trazer para os estudantes. Então, como eu te falei, a gente tem atividades dentro de instituições de ensino, por exemplo, com fomento de semanas acadêmicas. Eu sou professor lá do IFRJ, e o IFRJ tem semanas acadêmicas ao longo do ano e fazem palestras, e muitas vezes a gente tem o prazer de estar ali falando para as pessoas, distribuindo, enfim, kits ali do Conselho e, sempre que possível, fomentando, inclusive, ajudando em outros itens daquele evento. Legal, legal. Isso é muito bom. Realmente é isso que você falou, né? É a química do mal. É estranho, né? Complicado. As pessoas vão tirando conclusões em cima de situações que acontecem no dia a dia e que muitas vezes é isso que você disse. Pela falta de um profissional, pela falta de um registro, pela falta de práticas corretas. E aí fica essa marca. Realmente é muito ruim, mas eu vejo como um programa muito legal. É importante que os conselhos pensem nisso, né? Porque não só os conselhos, as associações também, a gente tem essa visão também, porque, na verdade, as pessoas falam em conselho e pensam sempre naquele negócio da anuidade, né? Da dificuldade que os mais jovens têm de enxergar como funciona. A gente estava falando isso no início, né? Uhum. E não veio o trabalho que o trabalho sensacional que as câmaras fazem. Isso é né? uma outra coisa importante. Eu acho que... Fala um pouquinho disso pra gente, então. Deixa eu até falar, você citou anuidade e falou das câmaras técnicas. Deixa eu, então, tentar trabalhar esses dois temas. Primeiro, em relação à questão de anuidade, realmente os conselhos regionais, os conselhos... os conselhos regionais, eles não são, seja o CRQ, o CREA, o CRM, enfim, eles não são órgãos legisladores. O ente legislador é o ente que está em Brasília, que é o Conselho Federal. Então, a definição de valores, de anuidades, é uma coisa que a gente não tem muito. Recebe, né? Mas a gente tem feito uma pressão muito grande e o Conselho Regional de Química, o sistema, é um dos que tem a menor anuidade. E mais do que isso, o que a gente conseguiu recentemente? A gente tem desconto de 50% para algumas situações. Por exemplo, a gente teve alguns casos específicos de professores, por exemplo, ou de aposentado, por exemplo, a gente dá
isenção de anuidade para aposentados, por exemplo. Entre outras coisas, o cara está desempregado. No CRQ, ele vai lá, ele tem um período de pedir a isenção da anuidade, ele não paga anuidade. Então, aquele que está efetivamente exercendo a profissão, esse tem uma anuidade por uma questão legal e é o que faz sustentar efetivamente a carga operacional do Conselho. O Conselho tem o objetivo de fazer fiscalização em empresas e acompanhar o registro profissional. E para isso, obviamente, tem que ter algum recurso para fazer. Agora, fundamental, eu digo isso para o sistema como um todo, mas, claro, tenho que focar na minha gestão. O CRQ 3, que a gente chama, que é o CRQ da terceira região aqui do Rio de Janeiro, ele preza por uma transparência total dos recursos. Então, eu sou uma pessoa muito legalista, eu tenho muita preocupação em relação a esse tipo de coisa. O CRQ tem um orçamento que é aberto e público e tem prestação de contas para cada rubrica daquela, garantindo que a aplicação dos recursos é efetivamente na atividade fim, que é a atividade que o Conselho precisa fazer para proteger a sociedade. Então, isso é uma coisa que eu realmente não abro mão, acho que é fundamental e que precisa ser entendida, inclusive, pelas pessoas. Você vê, até a ação de centro de capacitação que eu falei a você e falei, não, é gratuita, porque o CRQ evita qualquer tipo de gasto de recurso para aquilo que não é a sua atividade principal. Essa questão das isenções eu queria muito tocar aqui e te agradeço por ter tido essa oportunidade. Uma outra situação, as câmaras técnicas, você tinha falado, né? O CRQ, desde 2005, ele instituiu câmaras técnicas. À época, ele tinha 3 câmaras técnicas. 2 delas foram câmaras que não conseguiram seguir. E a Câmara Técnica de Meio Ambiente, que falava de água, de esgoto e de meio ambiente como um todo, que na época eu coordenava, essa Câmara Técnica, desde 2005, nunca desapareceu. E na nossa gestão agora a gente trouxe outras câmaras técnicas. Então hoje o CRQ tem, eu diria para você, sabe aquele canal que eu te falei sobre o seu podcast aqui, sim, de informação confiável? A gente hoje tem algumas câmaras técnicas e todas que produzem informação, textos técnicos, análises de informações do cotidiano, trazendo informações daqueles que são efetivamente especializados naquilo. O CRQ deixou de ser centralizador na pessoa do presidente para falar sobre o Conselho e ele hoje dá para aqueles que são os principais. A área da química é muito vasta, então não dá para conhecer sobre tudo. Então a melhor pessoa para falar sobre alguma coisa é aquele que efetivamente é daquela área. Aquele especialista. Especialista. Então hoje a gente tem Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, Câmara Técnica de Petróleo e Gás, Câmara Técnica da área de Cosméticos, Saneantes e Medicamentos, Câmara Técnica de Meio Ambiente, Câmara Técnica de Inovação e Competitividade. E eu não devia ter começado a elencar, porque eu vou esquecer alguma, mas tudo bem, mas são exemplificativos. Sim, então, sim. As pessoas, inclusive, podem ir até o site do Conselho, tem lá um link para câmaras técnicas, e vocês vão ver todas as câmaras técnicas. É uma câmara técnica que o profissional registrado no Conselho, ele, sendo especialista, ele pode se candidatar, vai ter um processo de avaliação, e aí, então, ele entra nessa Câmara Técnica, que tem reuniões periódicas, que, como eu te falei, discute e efetivamente produz textos e informações técnicas. São também as câmaras técnicas. Aconteceu alguma coisa de um produto lácteo, por exemplo, que estava falsificado, um leite falsificado. Então, essa Câmara é o braço do plenário do Conselho, é o braço do CRQ para analisar aquela situação, trazer a informação para o plenário e fazer ela chegar na grande mídia, que é o que a gente mais quer. A gente hoje está aqui, Renato, pela nossa parceria, porque você entende essa importância de ter um canal com informações confiáveis e a gente entende isso exatamente dessa forma. A gente está aqui falando para os associados da ABS, para os registrados do CRQ, mas, em especial, aqui a gente vai atingir a sociedade como um todo, que vai entender o nosso papel como associação, como conselho profissional. Então, isso eu acho que é fundamental, e ter um braço técnico em cada área eu acho que fundamental para a gente não falar besteira. Porque quanta gente, você já deve ter visto e eu já vi, falando por uma entidade sem efetivamente saber, ou falando de um projeto. A gente estava falando de um projeto como se ele fosse novo, e esse projeto é de 20 anos atrás, então tem esse tipo de coisa. Tem bastante, tem bastante. É legal isso, é importante quando você coloca isso, né, e a gente fala dos especialistas, isso é
me passa na cabeça aqui algumas experiências que a gente teve, só para deixar caracterizado, né? Da importância realmente que você precisa ter os especialistas, cada um nas suas áreas, né? Eu já tinha saído da SEDAI e aí voltei convidado para ir para a presidência em cima daquele problema da geosmina. E ali, embora eu sempre tivesse uma participação muito próxima no dia a dia, operando, quando eu operava sistema lá dentro, com os químicos, com toda essa área, na proteção àquela água que a gente estava entregando à população, né? Procurando manter os padrões de qualidade, coisas desse tipo, naquela época, a gente já sabia, já sentia a importância de ter os especialistas da área de química ali próximo. Perfeito. Da área de biologia, enfim, toda essa gama de pessoas que entende daquele assunto. Não adianta eu achar porque a água é incolor, inodora, essa água está boa. Não é assim, né? E aí a gente sentiu aquele problema da geosmina na pele, quando eu fui para lá, que já tinha explodido, né? E foi decorrência até porque foram... Enfim. Depois a gente viu outros, o doutor Lueno passando aí em Laranjal. E outros já aconteceram, alguns caminhões de ácido aí caíram aí pelo Rio Paraíba do Sul, ao longo da vida da gente. Como é que vocês enxergam isso nesse processo dessa participação que eu julgo extremamente importante na área de saneamento? Como é que vocês veem isso pela área lá do Conselho? Renato, é fantástico a gente poder falar sobre isso. Você falou da SEDAI. A SEDAI, a gente tem uma interação muito grande, especialmente porque exatamente depois de alguns casos, como Geosmina, como Tolueno, ao invés da gente ir bater na SEDAI, na imprensa, a gente trouxe a imprensa, e naquela época a gente fez realmente muitas matérias a respeito, trouxe à imprensa o que seria a realidade e foi buscar a SEDAI para tentar ajudar, tentar contribuir. Não adianta a gente apontar o dedo para uma instituição, para uma empresa que está ali para servir, ela quer saber para onde melhorar e, de repente, você só é atacado e aí não adianta. Então, o que a gente fez? A gente, nesses fóruns, a gente criou comissões especiais, especialistas, para tentar, junto à SEDAI, fizemos reuniões conjuntas, para tentar, junto à SEDAI, dar opções para a melhoria da atividade. Então, naquela época da Geosmina, a gente esteve lá para dar a ideia de carvão ativado e de outras possibilidades. Na questão do Tolueno, a gente levantou uma coisa e aí talvez vale a pena falar aqui para a população como um todo. A gente tem ainda muito a melhorar, e isso eu não falo do Rio de Janeiro, nem da SEDAI, mas falando em tratamento de água e tratamento de efluente, mas vamos no tratamento de água agora, a gente tem muito ainda coisa a fazer. E isso não vem só das companhias de água e esgoto. Isso tem a ver, inclusive, com o que é exigido na nossa legislação pela área de saúde. Então, há portarias, e aí a gente não vai entrar na questão técnica aqui, que eu acho que não vale a pena, mas há portarias da área de saúde que estabelecem critérios que, a meu ver, e na visão de outros colegas da área, são ínfimos em termos de exigência e, inclusive, de periodicidade de análises. Hoje, a SEDAI, por exemplo, já que a gente tocou nela, está inaugurando, por agora, um novo laboratório, está acreditando laboratórios já existentes, ou seja, a acreditação pelo Inmetro, na 17025, por exemplo, que é uma norma que tenta garantir exatamente a qualidade dos resultados em laboratórios de ensaio e calibração. Então, há evoluções e o processo de tratamento em si ainda tem muito a evoluir. Porque, como você citou, se hoje um caminhão com um líquido tóxico cai numa água, né, num rio, a montante da estação, em alguns casos, dependendo do tipo de produto, talvez a gente tenha dificuldade de identificar a tempo ou de remover ele da água. Enfim, são casos específicos, não é para ninguém ficar preocupado demais, mas eu acho que a gente precisa sempre... Existem.
existe, a gente precisa sempre entender que a gente pode melhorar. Então, a gente está tentando falar cada vez mais com os órgãos de controle, com a própria companhia, porque a gente pode melhorar, por exemplo, processos de tratamento, processos de identificação, e já foram melhores. Depois, é aquela história, minha mãe já dizia, depois de grandes guerras vieram grandes evoluções, e assim acontece. Então, depois de casos como esses casos que a gente citou aqui, do tolueno mais recente, por exemplo, processos foram sendo aprimorados. Então, a gente acredita que isso tende a melhorar. E aí você perguntava, os conselhos profissionais, se tiverem realmente núcleos técnicos que trabalhem nessa evolução, elas podem estar parceiros da sociedade, mostrando a essas empresas que fazem o tratamento de um bem tão importante como a água, como a gente está falando aqui, mas em relação a efluentes de vários tipos de empresa também, a gente conseguindo dar essa, entre aspas, consultoria gratuita, isso é ótimo para a sociedade como um todo. E é o que a gente vem tentando fazer lá. É isso. Doutor, esse papo rende. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, infelizmente. A gente vai aprendendo cada vez que vem uma pessoa como você aqui, com essa experiência, trazendo essa gama de informações, faz com que a gente sempre vá amadurecendo os nossos conceitos, né? É muito legal isso. Essas parcerias permitem que a gente enxergue até a forma de atuar dentro da própria ABS. Isso é muito bom. Eu queria te agradecer, deixar aí um tempo para você fazer, se quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade, mas nós estamos chegando aí no nosso limite. Vamos para o futuro voltar com esse papo, porque tem muita coisa ainda para fazer, se Deus quiser, já com essas parcerias estabelecidas. Deus quer e a gente é que tem que fazer. Então, vamos ver se a gente consegue estabelecer isso com mais profundidade e voltar em futuro próximo até para dizer dos nossos resultados, né? Também. Perfeito. Então, doutor, fique à vontade. Renato, se você me permite até, a gente estava falando muito de comunicar com a sociedade, né? Sim. E de canais como esse seu aqui. A gente, quando veio ao Conselho, a gente também teve o entendimento de que, por mais que esteja tudo muito virtual, há muitas pessoas que ainda querem ver o físico. Eu sou assim. Tem coisa que você fala assim, não, eu vou mandar aqui o meu informativo virtual e tal. Eu tenho tanta coisa no e-mail que eu não vou abrir, não vou ter tempo. Agora, de repente, se eu estou em casa num domingo e recebo uma revistinha e vou ali entendendo temas. Então, eu falei para você que eu estou há muito tempo no CRQ, né, assim, tentando contribuir, e volto aqui a falar, falei recentemente na comemoração do Dia do Químico, porque às vezes as pessoas não sabem, a nossa atuação no Conselho é completamente voluntária. Esse tempo que eu estou no Conselho, eu não ganhei nunca nada, e não ganho nada, assim como não ganho os diretores, os conselheiros, é uma atividade que a gente faz para a categoria. E aí, lá atrás, a gente tinha um jornalzinho, uma revista, e eu ajudava, eu era, enfim, o revisor técnico final da tal revistinha, e eu vinha tentando que isso voltasse. E aí, primeira ação minha na presidência foi organizar um novo informativo. Então, atualmente, a gente tem um informativo físico, que eu já deixo aqui à sua disposição para que a gente também divulgue eventos da ABS. Então, eu até não sei se a gente pode pegar, eu pedi para a assessora trazer aqui, a gente tem ali fisicamente, deixa eu só... Essas aqui são algumas das revistinhas que a gente faz. Atualmente a gente faz de 3 em 3 meses um informativo. Legal. Ele tem uma série de coisas aqui, deixa eu mostrar, esse aqui é o último que fala da nossa Casa do Químico. Então a gente manda, esse é o de maio, tá vendo, 2025. Aí a gente manda e tem aqui aquele calendário de capacitações, olha, que eu falei para vocês. Olha só, a gente tem aqui um horizonte de capacitações, aí tem, por exemplo, aqui, eu estou falando aqui fora, tem aqui, por exemplo, da área ambiental, a gente tem legislação, riscos, oportunidades ambientais, aqui a ferramenta de controle de qualidade de laboratório, que eu estava te falando que a SEDAI fez, aí a gente tem aqui para a área mais de química forense, né? Essa de auditoria ambiental, e aí a gente faz formação de responsável técnico também, entre outras coisas, a gente faz e divulga para as pessoas, eu não sei se está dando para pegar. Mas aí eu queria te mostrar também que a gente tem coluna do conselheiro para falar sobre assuntos técnicos. Então, enfim, aqui está falando de um tema que é inclusive um tema de tabu,
que é o tema de cannabis medicinal, e aí a gente pegou também é uma revista para dar ênfase a trabalhos científicos e tal. Enfim, e aí a gente tem aqui a parte das câmaras técnicas, as representações que são feitas. Legal. Enfim, é uma aqui falando do Dia Mundial da Água, de mulheres gestoras, inclusive recentemente a gente tem valorizado muito o papel feminino, né? A área de engenharia a gente às vezes vê a mulher em alguns casos sendo preterida em algumas situações, então a gente tem aí as mulheres da química que vêm sendo valorizadas, e aí a gente faz isso fisicamente. Então era isso que eu queria te falar e abrir esse espaço para que a AB esteja lá com a gente. Eu só tenho a agradecer. Vamos procurar fazer alguma coisa assim que seja interessante para colocar aqui dentro do universo de vocês, porque os conhecimentos têm que ser mais ou menos endereçado à área, né? É verdade. A publicação, ela é bimestral? Não, ela é trimestral. Trimestral. Legal. Aí eu pedi para ela trazer algumas ali só para que fiquem aqui. Ah, as redes sociais estão aqui, ó. Eu que não tinha, não sabia, agora está aqui, ó. Tá tudo. Tá ótimo. Então, as redes sociais aqui do Conselho. E no mais, Renato, eu te agradecer muito, te parabenizar mais uma vez pelo programa. Eu acho fantástico. E o seu compromisso, inclusive, de ter esse material regularmente, você falou que são 4 vezes por mês, não é isso? A gente faz 4 gravações por mês, o que dá uma por semana. Perfeito. Normalmente. Não, perfeito. Eu acho assim, realmente muito, muito importante. Parabéns mesmo. Agradeço aí. Convido a todos os colegas, ao seu público, conhecer as páginas, as redes sociais do CRQ, acompanhar, não precisa estar inscrito no CRQ, para esse centro de capacitação, por exemplo, entrar pela internet, se cadastrar e tem aí as capacitações. Legal. Hoje a gente tem espectadores do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, fazendo, porque virou uma coisa regular, então as pessoas esperam a capacitação, que eu acho muito interessante, como devem esperar os cortes e as gravações do seu podcast também. Então, está começando, né? Mais uma vez a você, pessoalmente, por sucesso nesse novo mandato, a ABS, muito sucesso, que a gente esteja começando agora uma grande parceria. Volto a convidar aos seus colegas da ABS e também o pessoal da JPS, um programa que, como eu já falei a você, acho que é brilhante, brilhante. Sou professor lá do IFRJ, já me comprometi com as suas coordenadoras de divulgar e até de levar elas, porque lá a gente fala tanto para profissionais de nível superior como de nível médio, estudantes que estão ali recém, né? Então fica exatamente nessa faixa que o programa inclui do jovem. Então fico à sua disposição e do seu público hoje e sempre. Vou aproveitar a oportunidade bem rapidinho de falar sobre o JPS, um minutinho só. É um programa que também não tem taxa de entrada, de participação, é grátis, a pessoa se inscreve, é para estudantes, para profissionais, não só de engenharia, mas também de outras áreas, que queiram conhecer um pouco do saneamento, né? A gente faz trilhas dentro de cada especialidade, de água, de esgoto, de drenagem, de resíduos sólidos. Agora vamos começar de drenagem. Vamos começar de drenagem agora. Então, já fizemos esse ano água, já fizemos esgoto, vamos fazer resíduo, é a próxima, estamos fazendo drenagem. Então, é por aí que a coisa entra. De qualquer maneira, o importante, eu acho que a gente está abrindo espaço para a sociedade. Nosso objetivo principal é trazer o jovem, mas isso não quer dizer nada, porque tanto vocês no Conselho, como nós na ABS e outros conselhos, que a gente tem procurado, pelo menos no nível de conversa que a gente tem tido aqui, entender que é preciso abrir espaço para a sociedade como um todo, né? E isso leva ao fortalecimento das entidades, seja conselho, seja associação. Doutor, foi um grande prazer tê-lo aqui. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir toda essa experiência de um gerente novo, de uma pessoa que vem há muito tempo dentro do Conselho, desde o seu início de vida profissional, como ele bem disse aqui, mas que já tem uma grande experiência no setor, dentro do Conselho de Química, seu presidente, né? Já há quantas gestões? Não, como presidente é a primeira. A primeira. Vai aparecer, vai ser muito pelo visto. Vai ter muitas. Doutor Arley Moraes Martins. Obrigado, Arley. Muito obrigado pela sua presença. Foi para nós extremamente
recompensante ter você aqui, porque mostra bem o que é a tua gestão dentro do Conselho, procurando com transparência criar esses espaços, né, esses programas, e isso eu acho que é muito legal, muito bom, parabéns. E vamos ver se a gente repete o encontro, porque pelo visto a gente tem muita coisa para fazer e para contar. E você falou agora das áreas da JPS, falou de uma que, eu não sei se eu te falei, mas é a minha área de especialidade, que é a área de resíduos sólidos. Você falou que ainda não fez, ainda vão fazer, não sei exatamente como é que a gente especialização em uma porção de coisas, inclusive saneamento, área ambiental. Mas essa área de resíduos sólidos realmente me atrai muito. Tem uma questão ligada, enfim, à descontaminação de resíduos sólidos, que eu acho que é muito legal, e eu não sei qual é a vertente, mas me coloco já à sua disposição para a gente conversar e ver como é que posso ajudar também. Né? Vamos sim, com certeza. Vamos sim. Tá bom. Ok, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ver se repetimos. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tragam para nós aqui as informações para que a gente possa saber como é que está acontecendo, o que vocês acham que deve melhorar, enfim, sugestões, críticas. Estamos aqui abertos, procurando fazer com que o Pode Sanear seja um instrumento não só entre nós de conversa, mas também de esclarecimento e de outras orientações que por acaso a gente possa emanar. A gente fica aberto a qualquer sugestão, tragam essas informações que o Pode Sanear é feito para vocês. Grande abraço e que tudo transcorra bem para todos nós.